Fala Big Geeks! Nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Motorola Edge 20 Lite, que apesar de ser o modelo mais simples da família Edge 20, ainda assim ele traz boas configurações e muitas coisas em comum com o resto da família. Por exemplo, ele mantém a tela OLED de 6,7 polegadas, conta com suporte às redes 5G, vem com câmera principal de 108 megapixels e uma lente ultra-wide com suporte ao autofoco e, consequentemente, suporte também ao modo macro, com uma qualidade bem legal. Esse aparelho também se destaca por trazer a maior bateria da família, com 5.000 mAh e carregador de 30 watts na caixa. Mas claro que se esse aparelho é o mais barato da família, algumas coisas foram retiradas. Ele traz um chipset menos potente, o Dimensity 800U, mas ainda assim com uma ótima performance, vem com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e a sua tela, apesar de manter um excelente display OLED, agora tem taxa de atualização menor de 90 Hz, mas que ainda assim está muito bom. Nesse vídeo aqui vocês vão conhecer todos os detalhes do Motorola Edge 20 Lite, vão conferir se vale a pena apostar nesse aparelho, mas antes, só não esquece de deixar aquele like esperto no canal do Brasile Geeks, ajude o canal a continuar crescendo, o seu like ajuda muito, e você que ainda não é inscrito, aproveita também para acompanhar os vídeos diários de tecnologia aqui do Brasile Geeks, e para isso é só se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e tornar-se um Big Geek você também. O Edge 20 Lite é o integrante mais barato da família Edge 20. Por causa disso, a Motorola teve que fazer alguns sacrifícios e começou justamente pelo seu acabamento, já que o aparelho traz a tampa traseira e as bordas feitas em plástico. O Edge 20 tradicional vem com as bordas em metal e o Edge 20 Pro tem bordas em metal e traseira em vidro. Então aqui temos o acabamento mais simples, mas isso não significa que o aparelho não seja bonito. Principalmente nessa versão na cor verde, ele tem um acabamento que chama bastante atenção. Inclusive vocês podem ver que a tampa traseira mostra alguns efeitos quando vai batendo a luz, e temos aqui essa parte espelhada na parte das bordas, que ficou muito bonito e deixou o aparelho com um visual bem elegante. Aqui no detalhe nós podemos ver as 3 câmeras traseiras, o sensor principal é o mesmo do resto da família Edge 20, com lente principal de 108 megapixels e abertura de 1.9. As outras duas já mudaram. A lente ultra-wide continua com autofoco e com suporte ao modo macro, mas agora ela tem 8 megapixels, com abertura de 2.2. E por fim temos um detector de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4. Apesar de ser um pouco mais simples, notem que temos aqui uma moldura bastante grande. O aparelho tem um relevo bem chamativo em relação à tampa traseira. Aqui no detalhe vocês podem ver o botão de volume e também o botão liga-desliga, que é o sensor de tais, ele fica aqui posicionado na lateral. E aqui na parte inferior temos a entrada para fone de ouvido, entrada USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e a saída de áudio externo. Esse aparelho conta com áudio mono. Aqui nessa lateral nós temos o botão dedicado para o assistente do Google e do lado uma bandeja que dá acesso a 2 slots. Você pode utilizar 2 chips ou um chip e um cartão de memória aqui no Edge 20 Lite. E esse é o único aparelho da família Edge 20 que suporta o cartão de memória. Apesar de trazer a maior bateria da família Edge 20, o Edge 20 Lite não é tão pesado assim. Ele tem 8,3 mm de espessura e um peso total de 185 gramas. Outra qualidade desse aparelho é a sua tela. Temos aqui um display OLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD+, 2400 por 1080 pixels, proporção 19,5 por 9, taxa de atualização de 90 Hz e suporte ao HDR10 Plus e a 1 bilhão de cores. Temos aqui realmente uma tela com uma qualidade excelente, ótimos ângulos de visão, cores bastante saturadas, além do suporte à taxa de atualização de 90 Hz. Apesar de ser uma tela excelente, ela não tem o mesmo nível de qualidade do Edge 20 e do Edge 20 Pro, que vem com uma taxa de atualização maior de 144 Hz, e é um pouquinho diferente aqui, apesar de ser o mesmo tamanho, tem algumas diferenças em relação ao Edge 20 Lite, começando pelas bordas. Aqui no Edge 20 Lite elas são um pouquinho maiores quando comparados com o Edge 20 e o Edge 20 Pro, mas nada muito gritante.
E aqui com o Edge 20 Lite do lado do Edge 20 tradicional, a gente consegue perceber melhor como as bordas e a moldura da tela são um pouquinho mais espessas no Edge 20 Lite. E como eu falei para vocês, temos aqui o suporte ao HDR10 Plus. A taxa de atualização está limitada a 90 Hz, mas é acima dos 60 Hz e já é suficiente para você perceber aqui uma maior suavidade da interface durante o uso. O aparelho já vem de fábrica com o Android 11 e com a interface MyUX da Motorola. Basicamente, gaveta de aplicativos, a tela inicial, barra de notificações e o menu de configurações são idênticos ao do Android padrão. Onde a Motorola mudou foi nos recursos. Tudo isso você acessa aqui pelo painel Moto. Então temos várias opções. Você agora tem um modo de personalização, onde você pode mudar a cor dos ícones, a aparência da fonte, o formato dos ícones também. Tudo isso você consegue mudar aqui na personalização. Ele também traz o suporte a gestos, então temos vários aqui para você habilitar ou desabilitar tudo pelo aplicativo Moto. Por exemplo, podemos fazer esse gesto para poder ativar o aplicativo de câmera e também para trocar entre câmera frontal e traseira, ou esse outro gesto aqui para você ligar ou desligar a lanterna, e todos eles funcionam muito bem. Temos um atalho aqui onde quando você dá 2 toques no botão liga-desliga, que também é o sensor de tais, você abre atalhos para aplicativos. E você pode configurar os aplicativos que serão abertos aqui. Por aqui você também pode habilitar a captura de tela com os 3 dedos e também dá para virar o aparelho para baixo para silenciar, dá para poder ativar um modo para você ver as notificações mesmo com a tela desligada, o Moto Tela. Quando você pega o aparelho ou dá uns toquinhos na tela, ele vai mostrar aqui data, horas e também as notificações. Tudo isso você configura aqui diretamente pelo aplicativo Moto. Ele também tem dicas e truques e também tem as configurações da tela, como por exemplo a opção para manter o display ligado enquanto você está olhando para ele. Para isso ele utiliza a câmera. Então enquanto você ficar olhando para a tela, o display não irá desligar, justamente porque ele vai perceber que você está olhando para a tela. E aqui mostrando a interface, a multitarefa. Percebam que a velocidade da interface também da abertura dos aplicativos é bastante rápida. Eu vou aqui abrir alguns apps para vocês poderem ver. O Gmail, o YouTube, o Mapas, o Fotos, todos eles abrem rapidamente. E notem também que a velocidade da interface está muito rápida. Mesmo trazendo o chipset menos poderoso da família Edge 20, ainda assim temos uma excelente performance aqui no Edge 20 Lite. Ele conta com o chipset Dimensity 800U 5G, que traz suporte às redes 5G e também vem com uma performance bem legal em jogos. Esse chipset traz 8 núcleos, sendo 2 da série A76 rodando até 2.4 GHz, mais 6 da série A55 rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G57 MC3 de 3 núcleos, e ele conta ainda com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Você não terá a mesma performance aqui no Edge 20 Lite quando comparado com o Edge 20 ou o Edge 20 Pro, mas ainda assim o desempenho de jogos é muito bom. Ele conseguiu rodar vários games com detalhes no médio com uma boa fluidez, até para você arriscar detalhes no alto aqui em alguns games. E aqui temos a maior bateria da família Edge 20. O Edge 20 Lite conta aqui com 5.000 mAh e ainda traz na caixa um carregador de 30 watts. Com o brilho da tela em 45%, o Edge 20 Lite gastou 3% de bateria durante 1 hora de ligação, 8% assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 3%, navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 9% e rodar o benchmark Antutu gastou 3% de bateria. E falando em Antutu, aqui mostrando o desempenho dele, ele marcou por volta de 368 mil pontos aqui no benchmark. O desempenho no Edge 20 com o Snapdragon 778G é em torno de 50%, até um pouquinho mais de 50% maior. Mas ainda assim tivemos aqui um bom resultado para esse aparelho e gostei aqui do consumo de bateria, que também não foi alto no Antutu. Mas não há dúvida de que em performance o Edge 20 Pro e até mesmo o Edge 20 são mais potentes do que o Edge 20 Lite, com uma boa margem, com uma boa diferença. A bateria desse aparelho deve aguentar até 2 dias sem precisar recarregar, mas eu esperava um pouquinho mais de autonomia, até porque ele não mostrou marcas muito diferentes do Edge 20 tradicional, que vem com uma bateria menor de 4.000 mAh. O Edge 20 ainda traz mais desempenho, mas ainda assim temos uma boa autonomia aqui no Edge 20 Lite. Agora vamos dar uma olhada aqui nas câmeras. O sensor principal do Edge 20 Lite tem 108 megapixels com abertura de 1.9. Ele também conta com uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2, autofoco e suporte ao modo macro. Então, com o modo macro aqui dessa lente ultra-wide, nós podemos controlar a distância dos objetos
e ainda assim conseguir trazer imagens com boa nitidez. Eu gostei bastante aqui do modo macro do Edge 20 Lite, dá para você tirar boas fotos e você também pode usá-lo para vídeos. Achei um recurso bem versátil nesse aparelho. Apesar disso, a resolução diminuiu. No Edge 20 e no Edge 20 Pro, a lente ultrawide tem 16 megapixels, mas ainda assim a qualidade aqui da lente ultrawide do Edge 20 Lite é muito boa. A câmera frontal do Edge 20 Lite tem 32 megapixels com abertura de 2.2. Essa câmera filma no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo, assim como acontece com a lente ultrawide. Já a câmera principal consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros e também em 4K a 30 quadros por segundo. Todas as câmeras trazem estabilização de imagem, mas aqui vai uma crítica. Eu não gostei da estabilização em nenhuma das câmeras do Edge 20 Lite. Apesar de existir esse modo, eu achei que essa estabilização ficou deixando bastante a desejar. Aqui mostrando as opções de câmeras, temos vários aqui, como modo retrato, modo Night Vision, que funciona para a câmera principal traseira e para a câmera frontal, e também o modo câmera dupla. Mas aqui a gente já percebe que o chipset do Edge 20 Lite sofre um pouquinho mais para sustentar esses recursos. Usando, por exemplo, o modo câmera dupla, eu percebi que a gravação não fica tão suave, tão fluida quanto no Edge 20 ou no Edge 20 Pro. E quanto à qualidade das fotos, eu gostei bastante em ambientes com bastante luz. Em pouca luz o resultado já não é tão bom, mas temos o modo Night Vision que melhora a qualidade das fotos em ambientes com pouca luz. Ele pode ser utilizado para a câmera traseira e para a câmera frontal, mas os resultados só me agradaram com a câmera principal traseira. Não gostei muito do modo noturno aqui com a câmera frontal. Aqui mostrando o áudio para vocês. Ele é mono, infelizmente, isso é apenas por baixo. Mas temos um volume bom, a qualidade também me agradou. E aqui mostrando o display de 6,7 polegadas, apesar da tela OLED aqui não ser a mesma do Edge 20 e do Edge 20 Pro, temos uma qualidade muito boa, as cores são vibrantes, a taxa de atualização é de 90 Hz e só as bordas aumentaram um pouquinho, mas nada exagerado, ainda assim a qualidade do display aqui está excelente. E mostrando aqui os sensores digitais, fica na lateral do aparelho. Ele não é instantâneo para desbloquear, mas tem uma boa velocidade, olha só. E também uma boa precisão. E ele conta ainda com o desbloqueio facial. Deixa eu ajustar aqui a posição. Agora foi bonitinho. Ele é rápido para desbloquear. E aqui mostrando mais uma vez. Bom, galera, e vocês viram aqui que o Edge 20 Lite manteve muitas das configurações do resto da família Edge 20. Como, por exemplo, o suporte às redes 5G, a câmera principal de 108 megapixels. Apesar da tela não ser exatamente a mesma, continua mantendo aqui o excelente display OLED de 6,7 polegadas, com uma boa taxa de atualização de 90 Hz e uma ótima qualidade de imagem, suporte ao HDR10 Plus também. E apesar do acabamento mais simples, o aparelho continua muito bonito. O Edge 20 Lite perdeu mais na questão do desempenho, trazendo um chipset menos potente, o Dimensity 800U, mas que ainda assim garante uma ótima performance. E um detalhe importante é que em alguns países a Motorola lançou o Edge 20 Lite com o Dimensity 720, com um desempenho menor do que o 800U. Então, nós brasileiros ainda fomos privilegiados aí com um chipset mais potente, algo bem legal. O aparelho conta ainda com 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e o principal destaque em relação ao resto da família Edge 20 é a bateria de 5.000 mAh, a maior capacidade aqui entre os três aparelhos. Agora os problemas aqui do Edge 20 Lite. Um deles está na questão das câmeras. Eu gostei muito das câmeras do Edge 20 Lite para fotos. Ele traz modo HDR, uma ótima qualidade de imagem em situações de bastante luz. O modo macro também é muito bom, mas o aparelho já deixa um pouco mais a desejar em ambientes com pouca luz e também nas gravações, nos vídeos. O mais curioso é que o aparelho traz estabilização de imagem, mas ele não conseguiu oferecer uma boa estabilização de imagem durante as gravações. Achei isso bastante curioso. Isso aconteceu não só com a câmera frontal, mas inclusive com as câmeras traseiras. Lembrando que o Edge 20 Lite traz suporte ao modo RAW 4, porém ele é bem limitado aqui nesse aparelho. Ele só suporta o RAW 4 com conexão com o PC, não traz o RAW 4 com conexão sem fio, nem por conexão por cabo, apenas é possível através da conexão com o PC. Mas o maior problema do Edge 20 Lite acaba sendo o seu preço, isso porque ele foi lançado por R$3.000 a prazo ou R$2.700 à vista, e o preço até caiu, mas não muito. Atualmente é possível encontrar o aparelho ali na faixa dos R$2.500 à vista ou R$2.700 a prazo. E é um preço
muito semelhante ao do Moto G100, que traz mais poder de processamento. Em câmeras, os dois aparelhos até meio que empatam em qualidade, e onde o Moto G100 perde é mais na questão da tela, já que o G100 vem com um painel LCD IPS, apesar de trazer uma ótima qualidade, mas não tem como negar que o display OLED aqui do Edge 20 Lite é superior. Mas no resto, o Moto G100 acaba sendo uma melhor opção, principalmente na questão de desempenho, trazendo também o suporte às redes 5G e um chipset bem mais poderoso, o Snapdragon 870, que é o mesmo do Edge 20 Pro. Então, apesar de ser um aparelho que me agradou em vários pontos, eu acredito que o preço dele ainda está muito salgado. É um smartphone talvez para você comprar no futuro, quando o preço estiver mais em conta, mais próximo ali dos R$2.000. Eu acho que nessa faixa de preço ali, custando mais ou menos R$2.000, eu acredito que o Edge 20 Lite seria uma ótima opção. Mas nesse preço atual, eu acredito que tem opções melhores. Bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Bem Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!